Bel e Finn disputaram pelo casamento de Lily. Isso mesmo que você ouviu. Finn pediu Lily em casamento e Bel não gostou nada disso, indo atrapalhar esse pedido e estando disposto a enfrentar o capitão da família Locke, mesmo que naquela época ele fosse apenas um nível 3. Sendo um capítulo do volume 8 que o anime cortou, nós temos a história da família Asha descobrindo sobre a Lyris Freeze e o amor de Bel por Ais, assim como o coração de Lily sendo quebrado, apenas para receber uma proposta de casamento logo em seguida. Mas relaxa, porque o anime cortou e eu venho falar isso pra vocês. Afinal, eu amo Danmachi e me comprometo a fazer os melhores que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e receber o melhor do mundo otaku. Tudo isso começaria durante a guerra contra Hakia, que basicamente, como sabemos, é o país governado pelo deus Ares, que sempre está em guerra com o horário. Aqui, Hakia estava atacando novamente a cidade, enquanto tentava se esgueirar lá dentro. E como parte das defesas de horário, a família Locke é uma das principais ali, com Finn sendo seu comandante no campo de batalha. E percebendo a movimentação estranha de Hakia, Finn decidiu recuar com a sua família para dentro de horário e tentar descobrir o que eles estão procurando ali dentro. E então, depois de dar ordens para seus subordinados, ele decide tirar um tempo de folga. Em outra hora, na família Asha, após voltarem do calabouço, chegaram o momento de atualizar o status de todos, onde após receberem suas atualizações, Lily ficaria bem para baixo com seu crescimento lento. Obviamente, ela sabe que ela é uma suporte, que ela não tem muito talento como aventureira, então ela vai crescer devagar, mas aqui ela ainda ficou desapontada. Então, depois deles conversarem um pouquinho sobre os status deles não serem trancados como em outras famílias, ele pede para ver os status dos outros, se for possível, e todo mundo aceita, compartilhando seus crescimentos, onde nós vemos que todo mundo ali é normal, eles crescem numa taxa lenta que é o comum desse mundo. Mas Bel não, ele explode seus status constantemente, ficando muito mais forte sempre que atualizado. E todos ficaram muito curiosos, eles sempre estiveram curiosos sobre como esse garoto cresce tão rápido, mas agora eles poderiam tentar descobrir aqui. Alguns acreditavam que ele simplesmente era talentoso e outros que ele tinha um poder especial, mas Bel realmente não sabia o motivo do seu crescimento, enquanto a Asha, bom, ela foi uma péssima mentirosa e todo mundo percebeu que ela estava escondendo alguma coisa. Por isso, eles mandaram Bel ir para o banho e começaram a interrogar Asha, acabando por descobrirem sobre a Lyris Freeze e sobre como os sentimentos de Bel por Ais são muito mais fortes do que eles pensavam anteriormente, como que ela é o objetivo dele para ficar mais forte. E claro, descobrir isso tirou todo o ânimo de Lily e Haruhime. Até agora, elas sabiam que Bel tinha motivos para se esforçar tanto para ficar mais forte, assim como sabiam que ele tem sentimentos por Ais, mas elas não sabiam o quão fortes eram esses sentimentos e o quão profundos eles eram. Lily, sabendo dos sentimentos de Asha por Bel, logo pergunta se a deusa está bem com isso, mas Asha simplesmente não consegue obrigar Bel a parar de gostar de Ais. Afinal, essa é a determinação do garoto. Então, Lily ficou perdida em pensamentos em choque. Ela nunca pensou seriamente que tinha chances de ficar com Bel, mas a notícia de que ele tem alguém especial machucou ela profundamente, ficando sem palavras, estupefata. Não ajudou que mais tarde, na madrugada do dia seguinte, quando ela saiu do quarto por não conseguir dormir, ela viu Bel de madrugada treinando sozinho no jardim, vendo o quanto ele se esforça, o quanto ele se empenha. E claro, isso é para alcançar Ais. Depois disso, ao ir para a dungeon com todos, Lily estava com a sua cabeça nas nuvens, distraída para baixo, sendo a única do grupo em silêncio enquanto todos estão explorando animados. E outra coisa que não ajudou Lily aqui foi sua baixa autoestima. Ela era fraca, uma suporte que não pode ajudar em combate praticamente. Até mesmo Haruhime, que estava supostamente na mesma dela, podia dar suporte a todos com a sua magia, além de que ela era linda, uma baita de uma mulher. Aqui Lily, pensando todas essas coisas, ficou muito mais para baixo do que antes, se colocando para baixo, como se ela não tivesse valor, como se ela fosse pior do que os outros, como se fosse claro que Bel não ia gostar dela por causa disso. Ela começou até mesmo a pensar que ela é desnecessária na família e vai perder o seu lugar ali dentro. As emoções dela estavam selvagens e pensar nisso apenas piorou o seu problema. Afinal, ela sabia que não ia perder seu lugar e isso era apenas sua insegurança falando. E ver o quão insegura
insegura ela estava sobre tudo isso a deixou apenas pior. Lily aqui mostrou um grande complexo de inferioridade, seja para Haruhime, para Ais, para Estia, para Aina, para Shi. Ela se via como pior do que todas as garotas que se aproximam de Bell. Ela estava à beira do desespero por causa da verdade de que ela nunca se tornaria a única mulher na vida de Bell. Com isso passamos para quando o grupo voltou do calabouço, onde Bell estava indo falar com Aina na guilda e se encontraria com Finn, o capitão da família Locke. Finn, calmo como sempre, disse que não está ali para causar problemas. Na verdade, ele estava esperando pelo Bell, precisando esperar por ele ali, porque se ele contratasse Bell da maneira adequada, causaria maus entendidos. Afinal, a família Estia acabou de virar famosa graças ao jogo de guerra com Apollo. Se a família Locke fosse encontrar ele, causariam muitos burburinhos por aí. Dali, eles partem para um café para poderem conversar melhor. Café esse que é o mesmo café para o qual Regin levou Bell na quinta temporada. Sim, este café já apareceu muito antes da quinta. Essa é uma reunião secreta e Finn queria manter tudo o que eles conversassem ali em segredo. Após algumas trocas menos importantes, Finn diz diretamente que gostaria que Bell o apresentasse à apoiadora da família Estia, a Palum de olhos castanhos. Ele diz que, como um membro da raça Palum, ele gostaria de oferecer sua mão em casamento para Lily. Claro que essa revelação selvagem faz Bell pular da cadeira, enquanto Finn se mantém completamente calmo como sempre. E então, para explicar o que está acontecendo e por que ele está perguntando isso, afinal ele está propondo para um membro de outra família, ele pergunta para Bell se o mesmo conhece a deusa Fianna, ou melhor, como nós conhecemos, a heroína Fianna. Fianna é a deusa fictícia dos cavaleiros Paluns fortes e orgulhosos dos tempos antigos. Embora os Paluns sejam considerados e tratados como aqueles que têm menos potencial e são os mais fracos dentre as raças, além de, claro, serem a raça com menos heróis ao longo da história, Fianna foi diferente. Os cavaleiros de Fianna eram heróis que marcaram seus nomes na história, sendo as lanças do campo de batalha, o orgulho da raça Palum. E Fianna, que era sua capitã, foi uma heroína lendária. Ela marcou a história do mundo e dos Paluns. Tanto que, em vez de ser conhecida como heroína como os outros, ela passou a ser conhecida como deusa Fianna. O problema é que, ao acabar a Era dos Heróis e começar a Era dos Deuses, isso acabou. Fianna, que em vez de ser reverenciada como uma heroína, foi reverenciada como uma deusa, quando chegou a Era dos Deuses e ela não desceu ao mundo, e os deuses falaram que não conheciam nenhuma Fianna, partiu o coração dos Paluns, quebrou suas vontades e suas fés. Eles não a conheciam como uma heroína que viveu antigamente, eles a conheciam como uma deusa. E por isso, ao descobrir que não existia uma deusa chamada Fianna, todos os Paluns perderam sua fé. Isso foi um grande golpe para eles. Afinal, Fianna e os Cavaleiros de Fianna são o orgulho de sua raça. As histórias deles são lendárias. Eles eram a luz que brilha para inspirar os Paluns das gerações futuras. Então, perder esse símbolo desmoralizou completamente eles. Para Finn, os Paluns precisam de uma nova luz que os guiem, uma nova esperança para preencher o papel que Fianna teve. E esse é o seu objetivo. Ele quer se tornar a luz para os Paluns, a esperança do seu povo. Ele quer tornar seu nome lendário, se tornando um herói e unindo a sua raça. Mas claro, isso não pode parar por ali. Uma glória momentânea não vai aumentar a moral dos Paluns para sempre. Ele quer construir um futuro para sua raça. E para isso, a tocha precisa ser passada. E para passar a luz para a próxima geração, a melhor forma seria um herdeiro com seu sangue. Não serviria um mestiço, ou seja, ter um filho com outra raça não serviria. Para ser a luz dos Paluns, ele precisava de um puro sangue. E por isso ele gostaria de tomar Lily como sua esposa e ter filhos com ela. E ouvindo isso, Bell pergunta como que Finn pretende lidar com o fato de serem de famílias diferentes, já que isso é muito incomum. Mas Finn responde que isso não é um problema, ele já tem permissão da Locke para isso, ela não vai entrar em seu caminho. Finn também ressalta que ele não quer que esse assunto seja um problema. Logo, se Lily recusar ou se Estia for contra o casamento, ele se retirará e não insistirá mais no assunto nunca mais. E logo, Bell entra no cerne da questão, que é: por que Finn tem interesse em Lily? O que interessou ele nela? Porque desde que essa conversa começou, Finn está completamente
completamente calmo. Ele não hesitou, ele não ficou caloroso, ele não ficou minimamente animado ou envergonhado. Ele está falando sobre essa situação como se estivesse falando de outras pessoas. Ele não parece estar apaixonado por Lily. E Finn responde que começou no dia que Bell derrotou o Minotauro. Ali foi Lily que fez a tentativa desesperada de salvar Bell pedindo ajuda para a família Locke. Ela estava tão determinada a salvar a vida de Bell que ignorou seus próprios ferimentos e orgulho para pedir ajuda. E isso impressionou Finn. Ela não é forte de maneira alguma, mas ela demonstrou bravura o suficiente. Ele quer uma parceira, mas não é qualquer parceira. Ele quer alguém digna disso. O povo dele precisa de bravura e ele procura por alguém que possua tal status. Para ele, contanto que a pessoa atinja seus padrões, não importa quem seja. Então não, Finn não ama Lily. É apenas que ela preenche os requisitos dele para uma esposa, para uma noiva. Finn reforça que se ela recusar, ele aceitará perfeitamente. Mas caso ela aceite, ele a levará muito a sério e se dedicará a construir um vínculo forte com Lily e a fazer feliz, pedindo que Bell passe a mensagem para Palum. E aqui Bell pensaria que não quer dar essa mensagem para Lily, mas ele deve muito a Finn e a Ais por tudo que fizeram por ele. Então ele ficaria ali meio perdido, sem saber o que fazer ou se ela aceitaria ou não, o que aconteceria caso ela aceitasse Finn e tudo mais. E então mais tarde, após o jantar, Bell chamaria Lily para conversar. E aqui, ela que já estava bem desanimada e para baixo por causa de tudo o que estava acontecendo com ela, ainda foi falar com Bell apenas para escutar isso, para ele falar sobre a proposta de Finn para ela. Lily não achou nada disso importante. O importante é que Bell entregou a proposta. Em sua cabeça significa que os olhos de Bell não estão nem um pouco nela. Ela já estava em parafuso por causa dos seus sentimentos, e agora isso apenas piorou mais, como se garras agarrassem seu coração. Aqui Lily sentiu dor, angústia e perda, com lágrimas brotando em seus olhos, tendo jogada a verdade em sua cara de que Bell não a vê como uma parceira romântica, apenas como família. Então ela pergunta o que Bell acha sobre isso, a opinião dele. Mas Bell, em sua indecisão, não consegue sequer decidir o que falar para ela, fazendo Lily então arder e explodir de raiva, dizendo que vai ir conhecer Finn porque ele é muito melhor do que um cara indeciso, idiota e mulherengo como o Bell. Assim passamos para o dia seguinte, com Lily indo se encontrar com Finn em um prédio que apenas aceitava Paluns como clientes. Ela, ao parecer, surpreendeu bastante Finn, inclusive, já que ele não esperava que ela aparecesse ou que ela mandasse um mensageiro para ele. Ali, os dois se apresentariam, Lily sendo mais fechada, obviamente, porque, bom, ela não está de bom humor exatamente aqui, e enquanto um turbilhão de pensamentos se passava pela sua cabeça, ela perguntou o mais importante: por que ela? E Finn disse para ela a mesma coisa que ele disse para Bell, mas explicando um pouco mais sobre como ele valoriza a coragem e a bravura dela. Lily tentaria discutir falando sobre o seu passado horrível como ladra e como existem muitas outras pessoas mais fortes do que ela, mesmo sendo Paluns. Mas Finn comenta que já investigou todo o passado dela e que ele não é Deus para julgar ninguém e nem vai fazer isso. Ela roubou, mas nunca matou. O que ele procura de uma esposa não é o poder, não é a força, são outras coisas, é a bravura. Tudo que ele vê é Lily, e como ela tem uma qualidade muito importante que os Paluns não possuem. Então o passado dela não importa pra ele. Por outro lado, Bell, que não sabia o que fazer e que não via Lily há um bom tempo, foi falar com Estia, pedir conselhos para ela, onde Estia diz que se Bell quer fazê-la feliz, ele não pode pensar antes de agir, dizendo na cara do Bell friamente que se a Lily quiser deixar essa família, a Estia vai permitir isso. Estia diz que a incapacidade de Bell de tomar decisões parece apenas se intrometer na vida de Lily sem nenhum objetivo. Então ela pergunta se Bell não irá fazer nada, dizendo que ele deveria ser mais egoísta, fazendo então o garoto sair correndo dali para ir procurar por Lily. E em outro lugar, na família Locke, chegou nos ouvidos de Tione que Finn está pedindo Lily em casamento. E se você conhece aquela amazona, bom, coisas boas não estão vindo para Lily. Voltando para Lily e Finn, após mais alguma conversa
conversa sobre o passado de Finn, sobre a vida dele e o objetivo dele, Lily parece ter conseguido uma perspectiva melhor da sua própria vida, percebendo que ela e Finn são muito parecidos. Então, ao ouvir ele falando sobre si mesmo, ela conseguiu refletir muito sobre si mesma. E então, por causa disso, graças a Finn ter ajudado ela a perceber melhor as coisas, ela recusa a oferta dele. E quando ele pergunta o motivo, Lily diz que assim como Finn dedicou sua vida aos Paluns, Lily também dedicou sua vida a Bell, e ela se decidiu nisso. E Finn aceitou isso, tendo pressentido que realmente não havia muita esperança nesse matrimônio. Desde o começo, ele não tinha esperança de que eles ficariam juntos realmente. Mas ele precisava perguntar para ela, afinal, como um Palum que viu a bravura dela, ele tinha que pelo menos tentar fazer um movimento. E assim que eles resolvem isso, de repente, Bell chegaria no local. Aqui ele pediria para Finn não levar Lily. E é aí que Finn começa a brincar com Bell, falando bem alto que Bell perdeu a vez dele e que Lily já aceitou se casar com ele, fazendo Bell dizer que ele ainda quer ficar com Lily e não pode deixar ir embora, estando disposto a entrar no caminho deles se for preciso. Aqui, basicamente, Finn brincando com Bell ficou perguntando como que Bell se sentia em relação a Lily, para que a garota soubesse como que o seu amado se sentia em relação a ela, meio que manipulando Bell para ajudar Lily, chegando ao ponto de que Finn fingiu um desafio para Bell e o garoto não recuou, estando pronto para o enfrentar por Lily, mesmo sendo um nível 3 contra um nível 6. Mas isso foi apenas até a Tione chegar ali, onde ela chegou ali exalando uma extrema intenção assassina, ao lado de uma aura aterrorizante que fez todos congelarem e olharem para ela. E claro, quando ela chegou ali, Finn fez a única coisa que ele poderia fazer, correr o mais rápido possível, com Tione o perseguindo obviamente. Depois disso, Bell pediria desculpas para Lily, dizendo que ele quer que ela esteja com ele a partir dali. E assim, ambos voltariam para a mansão, embora no caminho tenhamos uma cena muito interessante de Lily chegando bem perto do ouvido de Bell e falando da forma mais sedutora possível que ela é mais velha do que ele, porque Bell comentou com ela que ele a via como uma irmã mais nova e que ela era muito importante para ele. E então ela precisou mostrar que não, ela é mais velha do que ele e sabe mais do mundo sobre ele também, o deixando muito envergonhado e sem saber o que fazer de novo. Agora, você sabe por que Freya é obcecada por Bell? Todos os detalhes sobre isso? Nesse vídeo eu explico tudo o que você precisa saber sobre o tema. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Então não sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.